Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Monteiro aqui do canal Literatura para Leigos, espero que estejam todos bem. Bom, no vídeo de hoje estaremos comentando mais um capítulo do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Como vocês sabem, nós estamos no livro 3, onde ele tem abordado a conduta cristã, e no capítulo de hoje estaremos comentando rapidamente sobre o capítulo 7, cujo tema é perdão, né? E não sei se vocês estão conseguindo ver aí bem, né? Perdão. E assim, é engraçado que logo no início do capítulo ele já inicia falando, né, que embora ele considerasse, né, em capítulos anteriores ele considerou a castidade como, né, um dos assuntos mais difíceis, né, mais impopular. Deixa-me ler aqui. Ele botou aqui: eu disse em um capítulo anterior que a castidade é a menos popular das virtudes, mas já não tenho tanta certeza disso, né? Porque o que acontece? Ele vai citar logo aqui no início do capítulo que talvez o perdão, né, seja o assunto mais impopular. E de fato, né, se a gente parar para analisar, muitos assuntos, né, cristãos, né, a conduta cristã em si, de maneira geral, são assuntos impopulares, mas são assuntos necessários, são assuntos que eram importantes no tempo em que esses assuntos foram escritos, nos tempos bíblicos, e também são importantes para os dias de hoje, né? Principalmente para nós que somos cristãos. E aí, esse assunto aqui, perdão, é um assunto assim que é bem complexo, né? E é difícil de ser abordado, né? Sempre foi difícil de ser abordado, e principalmente no contexto aqui em que ele foi escrito, porque, como vocês sabem, este livro aqui surgiu de palestras lá no período da Segunda Guerra Mundial, e quando ele abordou a questão de perdão, naquele período ali era difícil, né? E quando ele escreveu o livro, a guerra já tinha acabado, mas no período que ele abordou, foi numa rádio, né, em palestras, falando sobre vários assuntos, inclusive nesse especificamente de perdão. E aí ele vai falar logo aqui no início, né, logo no decorrer do capítulo, da dificuldade, né, principalmente dos judeus. Imagine os judeus ter que perdoar, naquele contexto ali, né, da Segunda Guerra Mundial, a Gestapo, né, aquela polícia nazista que era responsável pela execução dos judeus, né? É muito difícil. Imagina um judeu ter que perdoar, né? E imagine você, por exemplo, que já passou por dificuldades, situações difíceis, você ter que perdoar um inimigo seu, né? Talvez uma pessoa que tenha assassinado um filho teu, e enfim, por aí vai. Nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil perdoar. E aí ele vai, no decorrer aqui do livro, falar sobre essas questões, vai dar vários exemplos, né? Um exemplo aqui que ele dá bem lógico, bem, né, característico de C.S. Lewis, é da questão da matemática, né? Ele vai pegar e vai falar mais ou menos assim, né? Estou falando com as minhas palavras. Se você quer iniciar estudando matemática, você não vai, né, aprender logo o cálculo do diferencial ou um cálculo da integral, né? Você vai começar estudando pela aritmética, né? Pelo beabá ali, pelo básico da matemática. E trazendo para o contexto do perdão, o exercício do perdão, você não necessariamente vai ter que iniciar perdoando já o seu principal inimigo, né? Aquela pessoa que talvez mais te persiga, que mais venha, né, te trazer mal, né? Você pode começar, né, perdoando sua esposa, o seu marido, né, por erros que ele tenham cometido talvez na semana anterior, né? E de pequenos perdões, de pequenos atos de perdão, a gente vai, né, se aperfeiçoando. E o evangelho, né, o cristianismo, ele aborda muito isso, né? Existe um estágio quando você se converte, né, você está ali nos primeiros passos da fé cristã, e a tendência é que com o passar dos anos você vai melhorando, você vai alcançando
chamada, né, perfeição, né, se é que podemos falar assim, não existe cristão perfeito, mas a ideia, né, é que venhamos a alcançar essa perfeição que é o comportamento de Cristo, né? Como eu já falei até em vídeos anteriores, a função do cristão, né, o papel do cristão é procurar ali ser um pequeno Cristo, né? E é claro, a gente nunca vai conseguir, mas o nosso papel é se esforçar para isso, né? E Cristo também perdoou, né? Cristo perdoou aqueles que estavam ali maltratando ele. Cristo perdoou tanto os judeus, né, os fariseus ali, quanto o Império Romano que o mataram, né? Quando ele entrega ali, né? No último momento ali que Cristo está morrendo, ele fala, né? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, assim, falar sobre perdão na teoria é muito fácil, mas viver que é difícil. E aí ele vai dar um exemplo da própria vida dele, né? Tem um momento aqui que C.S. Lewis ele fala que ele tinha muita dificuldade com essa questão do perdão, até que um certo dia ele parou para perceber que ele fazia isso com uma pessoa, né? Embora aquela pessoa fosse muito má, né, fosse capaz de cometer, né, absurdos, ele sempre estava ali, de tempos em tempos, perdoando os erros dessa pessoa. E essa pessoa era ele mesmo, né? E nós também somos assim, né? A gente, provavelmente você que está assistindo esse vídeo já cometeu também erros terríveis, já cometeu atrocidades, provavelmente já cometeu erros, né? Já provavelmente já aborreceu muitas pessoas, né? E é normal, todos nós pecamos, todos nós somos complicados, né? Essa aqui é a verdade, todos nós temos muitos erros, mas a gente sempre, de um jeito ou de outro, a gente acaba perdoando a nós mesmos, né? Então C.S. Lewis ele aborda isso. Então, assim, se a gente é capaz de perdoar a nós mesmos, independente da nossa natureza ser má, né? Por que a gente não pode fazer isso com o nosso inimigo, né? Porque a Bíblia mesmo ele cita, né? Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E amar o nosso próximo significa também amar os nossos inimigos. Então, assim, não é fácil amar os inimigos, mas é um papel que todo cristão tem que ter, né? E eu estou focando muito assim na questão do cristão, gente, porque o livro fala sobre o cristianismo puro e simples, né, que é defendido por C.S. Lewis, e ele está falando exatamente da conduta cristã. Então não tem como eu fugir desse assunto. Então, assim, ele vai dar esses exemplos, como eu falei, vai dar o exemplo do próprio Cristo. E, assim, um exemplo que me vem à mente, né, agora, assim, do Velho Testamento, é de um rei, o rei Manassés, o rei Manassés ele foi um dos reis mais cruéis da história de Israel. Ele era da tribo de Judá. Esse rei, há muitos anos atrás, eu li um livro que falava um pouco desse contexto, e o rei Manassés, ele foi capaz de sacrificar os próprios filhos a uma entidade chamada Moloque, né? Essa entidade Moloque, ela era uma entidade, era uma espécie de uma estátua de aço de 3 a 5 metros, né, de aço, né, um aço forte, e ela ficava com as mãos estendidas para frente, né? E aqueles que cultuavam essa entidade sacrificavam os próprios filhos, né? Essa entidade era bem grande, né, de 3 a 5 metros, e ela ficava com as mãos assim para frente, né, e as crianças eram sacrificadas ali. Como que eles faziam, né? Eles colocavam carvões, né? Tinha uma parte ali daquela entidade que eles colocavam combustíveis, né? E acendiam, né? E quando as brasas estavam bem quentes, o ferro, né? Aquele aço, né? Na verdade, aquele aço ele fervia a ponto de derreter, né? A ponto de derreter, né, qualquer pessoa que ficasse ali. E eles
esperavam aquele aço ali ficar bem quente, e nesse momento eles colocavam as crianças ali, e essas crianças elas, né, eram sacrificadas. Então assim, a Bíblia vai falar que até esse rei, após o período do cativeiro babilônico, Manassés ele foi para o cativeiro babilônico, e lá no cativeiro babilônico ele se arrependeu dos seus erros, se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão a Deus, orou, e o Senhor perdoou o rei Manassés. Inclusive ele retornou, Deus restituiu, permitiu, né, que o reino dele fosse restituído. Então assim, eu pensei nesse rei para falar exatamente, quando eu estava falando sobre essa questão do perdão, me veio agora assim o rei Manassés. Deus ele perdoou esse rei, e assim como perdoou muitas outras pessoas cruéis, né, tanto na Bíblia quanto no decorrer da história, porque assim, C.S. Lewis ele vai terminar o capítulo falando que não importa necessariamente o aqui e o agora. Deus ele não olha o exterior, mas ele olha o interior. Então assim, se você tiver, né, se você for soldado, na época ele estava falando para os soldados, se você for soldado e na guerra você tiver que tirar a vida do seu inimigo, você vai ter que tirar e está tudo bem, né? Não é porque você está ali tirando a vida do seu inimigo que você está necessariamente pecando, você está ali cumprindo o seu papel. Inclusive, ele até encorajou os jovens da sua época a se alistarem, né, às Forças Armadas. E ele até deu um exemplo aqui, né, porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial, C.S. Lewis, e ele falou, poxa, ele mais ou menos assim, né, ele falou, poxa, se eu me encontrasse com um soldado germânico, né, que no pós-vida, né, depois ali, ele falou mais ou menos assim, se numa batalha ambos tivessem se matado, né, o soldado germânico e ele, e após aquela morte ali deles, eles se encontrassem num pós-vida, era capaz até deles sorrirem, embora ambos tenham tirado a vida, né, um do outro, porque o mais importante não é necessariamente a questão física, o momento físico ali, e sim o interior, porque pode ser que ambos ali, claro, defendendo as suas nações, mas ambos ali estavam em dia, né, estavam em paz com Deus, estavam ali, de repente ali eles já tinham pedido perdão a Deus pelos pecados deles, estavam ali seguindo, né, na jornada cristã, e por motivos diversos ali, cada um estava defendendo a sua bandeira, cada um estava defendendo ali o seu país, e cometeram esse ato, né? E ele vai falar exatamente da diferença do assassinato e de você, né, por um motivo de guerra, você matar, né, se preciso for, o seu inimigo. É totalmente diferente você assassinar do que você... É totalmente diferente você matar num contexto de guerra do que você simplesmente assassinar por um motivo fútil, né? Então, assim, Deus ele olha o interior, né? Deus ele não olha o exterior. Então, assim, para terminar, né, se eu pudesse assim, terminar esse capítulo, a questão do perdão não tem a ver com o seu inimigo, com o seu próximo ser bom ou ruim, mas tem a ver com a esperança que você tem de um dia ele se tornar melhor, e de um dia ele, né, se converter, um dia ele poder, né, se arrepender dos atos cruéis dele. Então, é isso. Esse foi o resumo, né, a resenha do capítulo, e trazendo agora, né, para a nossa vida, trazendo agora para o contexto da resenha, né, eu concordo plenamente com esse capítulo, embora seja, eu reconheça, assim como ele também reconheceu, que é um assunto extremamente difícil, mas eu te encorajo a estar refletindo nesse momento sobre a sua vida, sobre as atitudes que talvez você já tenha tomado, né, os erros que talvez você já tenha cometido, né, e se existe alguém, né,
seu convívio, que você precise perdoar, que você perdoe. Perdoe. Não significa que você, ao estar perdoando aquela pessoa, você está reconhecendo ela como uma pessoa boa. Não, não se trata disso, né? Se trata de você ter a esperança de que um dia aquela pessoa vai melhorar. Tá ok? Essa é a minha resenha. Desejo um abraço a todos.